Nesta entrevista, teremos uma pessoa maravilhosa, natural de Belém do Pará. Já foi Miss Brasil Gay. Ela é trans hoje, isso mesmo, formada em administração de empresas, fundadora do projeto Séforas, é cabeleireira também e é pastora. Fundou a primeira igreja trans inclusiva. Se prepara que ela é muito divertida e é uma pessoa que tem uma história maravilhosa. Senta aí e assiste que vale a pena. Boa noite, meus amores. E como falei na chamada do vídeo, hoje a minha convidada tem história e é maravilhosa. A minha querida, olha gente como ela está linda, Jaque Chanel. Jaque, muito obrigada por você ter aceito o convite. Tá me ouvindo, Jaque? Então, ficou travada, gente. Olha, a Carla Beg, quando deu a entrevista, também ficou. Muito obrigada, minha querida, por ter aceito o meu convite. Obrigada a você, amor. Muito obrigada pelo carinho do convite. Ai, é a minha televisão. Eu pedi para o meu amigo desligar. E aí ela tem um talk dela. Sem problemas. Jaque, eu quero começar fazendo a seguinte pergunta para você. Quando e como você começou a perceber que não era somente um menino, um homem gay, e sim um transexual? Desde criança. Desde criança eu sempre me achei diferente dos meninos, né? Porque eu não tinha o pomo de Adão, eu tinha o culote, eu tinha a tetinha. Então era tudo diferente. Dois meninos, né? Dois meninos cis, héteros, e dois meninos que eu percebia que eram gays, né? Que eu tinha pânico quando eu via algum gay afeminado, aquela bichinha assim, toda elétrica, toda feminina, eu tinha pânico, né? Porque eu de certa forma, eu me via naquela criança. Então, eu tinha medo de que eu fosse aquela pessoa, né? Então... Era muito difícil estar vivendo aquela situação enquanto criança. Mas depois eu fui tentando me resolver. Bacana. E você é formada em administração de empresas, né? Eu não fiz completo, faltou um ano para eu me formar. Né? Eu trabalhava numa empresa e a empresa era multinacional e ela que pagava para mim a faculdade. E eu não conseguia, depois que eu saí da empresa, teve um momento em que teve um corte na empresa e aí eu não conseguia manter a faculdade, né? E foi um momento assim meio traumático para mim, então eu não consegui ter uma outra atitude para dar continuidade nesse estudo. Eu poderia ter procurado a faculdade assim, em relação ao financeiro, né, para que, digamos, conseguisse uma bolsa ou conseguisse trabalhar dentro da faculdade para terminar, né, porque só faltava um ano. Mas eu não consegui, eu não tive esse discernimento naquele momento e eu acabei largando para trás e depois não consegui mais recuperar. E agora, uns 3 anos atrás, foi que eu voltei novamente para a faculdade
para fazer teologia no Mackenzie, mas eu não consegui também bancar esse curso porque era muito caro, né? E eu pensei que no meio do caminho eu fosse conseguir uma bolsa, mas não consegui. Então aí ficou bem difícil de continuar. Eu pergunto assim, complementando essa primeira pergunta que eu te fiz, você encontrou dificuldades no mercado de trabalho por ser uma mulher trans? É assim, eu vivi até certo momento da vida, devido à pressão da família, devido à pressão dos amigos, da sociedade, no geral, eu vivi aparentemente como se eu fosse um gay, entendeu? Então eu tinha o visual de um gay, mas eu era mais feminina do que tudo, era um gay totalmente afeminado. Bom, vamos lá, então vamos continuar. Você é fundadora do projeto Séforas, que a princípio era uma célula de uma igreja inclusiva a qual você fazia parte, correto? Era um ministério. Um ministério? Isso. Quais atividades e a quem o projeto Séforas atende hoje? Olha, o nosso trabalho tem cerca de 10 anos, né? Então, foi um trabalho que transitou. Primeiro, que nem nós, travestis e transexuais, fazemos na vida, né? Ele transitou de ministério para projeto. E eu mantive o nome, né? O nome Séforas. Em algum momento, eu quase fui expulsa daquele ministério e, pela pressão, pelo meu líder ser uma pessoa muito autoritária, então eu já percebia que eu ia ter dificuldades, que eu ia ter problema. Então eu já organizei o projeto Séforas e deixei na gaveta, esperando o momento dele entrar em ação. Então, quando eu fui chamada, de repente, para ser expulsa da igreja, para ser expulsa daquele ministério, eu já tinha o projeto Séforas na manga. Então eu disse para a pessoa que eu queria realmente sair do ministério e que eu não queria continuar no ministério. O meu líder, naquele momento, ele me fez a proposta de que eu continuasse na igreja, que eu continuasse no ministério, só que, tipo assim, pro forma, só dando a cara como se eu fosse a líder, mas na realidade quem seria o meu líder seria ele. Seria esse meu líder. E eu não aceitei isso porque eu não via o mundo para isso. Eu não me prestaria jamais para esse papel de fingir que eu era o que eu não era. Fingir que eu era líder, sendo que eu não era. E, além do que, as propostas que ele fez para mudar naquele momento o ministério foram propostas assim que eram inviáveis. Totalmente fora do contexto, fora da realidade que a gente estava vivendo naquele momento no ministério. O que acontece era que a figura, o líder, ele era machista, então ele não aceitava que a minha figura feminina estivesse tendo mais destaque no trabalho, né, do que ele à frente da igreja. Então, ele criou uma situação para que ele pudesse me colocar de lado e ele tomasse a liderança. Né? Então, eu não aceitei, não me prestei para esse papel e eu não via o mundo para isso e eu não via o mundo para ficar sentada em banco de igreja. Entendeu? Então, eu tinha os meus objetivos, eu tenho o meu objetivo de vida. E o meu objetivo de vida não passa por aí, de me prestar um papel desse. Então, eu assumi
o projeto Séforas, e a única preocupação minha naquele momento é que eu não tinha espaço para fazer. Jaque? Oi, é que eu tô lendo aqui que está aparecendo uma mensagem. Ah, tá, que cortou um pouquinho o seu áudio, bem pouquinho. Não está gravando a chamada. Cortou. Então, e aí eu digo, eu vou conseguir esse espaço, porque Deus está comigo, eu tenho certeza absoluta, e a gente vai atravessar esse deserto e vamos sair dessa situação. No dia seguinte, eu fui no CRD, que é o Centro de Referência da Diversidade, que é um braço da assistência social da prefeitura, e que onde o coordenador já era uma pessoa que já me ajudava de certa forma nas minhas atividades do projeto. E ele imediatamente me cedeu o espaço, né, que ele tinha lá no CRD para as nossas reuniões. Então eu dei continuidade no CRD para essas reuniões, para essas atividades, e depois de uns 2 anos e meio de atividade, aí ele me pediu também o espaço, aí eu acabei me retirando um pouco de cena, que eu precisava fazer uma cirurgia. Então eu saí para fazer essa cirurgia, e quando eu retornei 2 meses depois, aí eu ia dizer, por coincidência, eu encontrei uma pessoa que é da militância e que está na parada há 20 anos. Então, mas não era coincidência, né? Era tudo de Deus, estava escrito e tinha que ir. Então, eu encontrei com ela e ela me convidou para ir para o escritório da parada, né? Que foi a Adriana. E lá no escritório da parada tinha uma sala de reuniões, então eles me cederam esse espaço. E aí eu usei esse espaço também para dar continuidade no trabalho. E lá nós ficamos cerca de 1 ano e meio. E depois foi que a ICM, depois que eu acabei me encontrando com o pessoal da ICM, que é a Igreja da Comunidade Metropolitana, que me fez o convite para um evento, e eu fui para esse evento, e do evento eles acabaram me convidando para eu levar o projeto Séforas para lá, e foi aonde eu descobri um terceiro amor, aonde eu descobri um Jesus, um Deus mais inclusivo, aonde eu tive a oportunidade de fazer um trabalho muito maior e melhor para a minha comunidade, né? Eu pude oferecer banho para as meninas que é para a reunião, eu pude oferecer um bazar permanente social, então elas podiam chegar naquele espaço, tomar um banho, trocar de roupa e participar da reunião, e depois da reunião participar da ceia, que era o jantar que eu oferecia, né? Até a pandemia. E quando entrou a pandemia, pronto, aí acabou tudo, e eu fiquei assim desesperada com a situação, né, que a gente passou a viver, né, as ruas totalmente vazias, e a população de rua continuava na rua, né, sem nada agora, né, sem alimentos, sem roupa, sem jantar, sem almoço, sem nada. Então aí eu senti a necessidade de ampliar esse serviço que eu já fazia para cerca de 50 pessoas que normalmente frequentavam as nossas reuniões. E também às quintas-feiras a gente distribuía embaixo do Minhocão, que é ali perto do terminal Amaral Gurgel, que era perto da igreja. Então aí eu resolvi ampliar esse serviço. A igreja me doou os fogões, que eram industriais, e eu fui me virando por aqui como eu podia, e fui dando continuidade às refeições solidárias, né, às marmitas solidárias, e a gente começou com 200, 250, depois foi para 350, 450, e agora eu estou levando 500. Da última vez eu levei 550.
E logo no início eu tinha muitas pessoas me ajudando, né? Num site que a gente criou e montou justamente para estar recebendo doações para fortalecer o trabalho, né? Eu não tenho condições de tirar do meu bolso, e até porque agora nem trabalhando eu estou, né? Porque o salão que eu trabalhava, eu sou cabeleireira, né? Então, o salão que eu trabalhava fechou. E aí eu tô fazendo esse serviço agora levando só 500, mas eu já cheguei a levar até 1.500, 3 vezes por semana. E só que agora, como caiu o faturamento do site, então eu estou levando só 500. Mas é o serviço que eu estou podendo fazer agora, né? Porque a igreja está fechada, a igreja está com as atividades somente online. Ela está esperando mudar para verde, né? Para bandeira verde, para a gente poder retomar as atividades da igreja. E a minha igreja agora, a ICM, ela acabou de me presentear, né, com a consagração. Pera, que a gente vai falar disso. Nós vamos falar exclusivamente disso agora. Uhum. Você, há pouco tempo, foi nomeada pastora Isso, domingo da dia... primeira igreja trans, inclusiva, primeira igreja inclusiva trans. Como que se deu todo esse processo, Jaque? Eu vi as suas fotos, muito bonitas, o momento da sua ordenação, assim que fala? Isso. Muito bonito. Como que se deu? Então, foi um momento muito feliz para mim, né? Como eu falei para você, eu estava dentro da igreja há cerca de 2 anos fazendo esse trabalho aí, esse trabalho do Projeto Séforas, esse trabalho de evangelização para as meninas trans e de alimento também, né? Porque uma coisa não caminha sozinha, digamos, a religião não pode caminhar sozinha sem o trabalho social, sem a ação social. E fazendo esse trabalho lá dentro e ao longo dos 10 anos, né, que eu venho fazendo esse trabalho, então eu já fui obreira, eu já fui diaconisa, que tem todas umas etapas, né, para você cumprir. E agora, por último, a ICM me convidou para ser ordenada pastora. Eu aceitei, porque eu tenho um trabalho voltado realmente para o pastorado e muitas pessoas já me chamavam, me tratavam como pastora. Então, eu só fiz aceitar, né? E a igreja fez a ordenação. E além de fazer a minha ordenação, eles também me deram esse novo ministério, que é a primeira igreja trans ICM Séforas. Então, felicidade dupla, né? Para mim, é felicidade dupla. Eu estou muito feliz e me sentindo assim muito premiada, muito, eu diria, empoderada de toda uma situação, né? E também eu sou militante. Então, como militante, também é um momento muito especial, traz uma representatividade muito grande para a nossa comunidade, tem uma expressão muito grande para a nossa comunidade, tanto o fato de ser consagrada pastora. Em São Paulo, eu sou a terceira mulher trans consagrada pastora, e no Brasil, acredito que a igreja trans é a primeira, tanto em São Paulo como no Brasil. Então, infelizmente, a gente ainda precisa desses guetos para a gente poder estabelecer a nossa comunidade dentro da sociedade. Sim. Então, dentre as minhas prioridades como pessoa, como militante, como cidadã, encontrava-se a igreja trans. Era um sonho, né? Era um sonho, porque eu fui expulsa diversas vezes de diversas igrejas, né? Sob a alegação
da demonização da nossa comunidade, sobre a alegação de que nós não tínhamos direito à fé, a viver a fé plenamente. Então, para mim, era determinação enquanto cidadã, enquanto militante. E o fato disso, de eu conseguir tornar isso realidade, porque quando o meu pastor me entregou o ministério, ele disse, você pode escolher o nome do seu ministério. Eu digo, imagina que eu não vou querer causar nessa sociedade como a primeira igreja trans, né? Então, eu não perdi a oportunidade, e a igreja trans é uma realidade hoje para a nossa comunidade. Então, eu fico muito feliz. Eu jamais pensei, né, que um dia eu pudesse conquistar isso para a nossa comunidade, até porque aquela estatística da nossa idade, ela não passa de 35 anos normalmente, né? Então eu consegui passar, eu estou com 56. Maravilhosa! E ainda consegui esse feito, né, de trazer para a nossa comunidade o título de terceira pastora da nossa igreja e o título da primeira igreja trans ICM Séforas. Né? Isso me deixa muito feliz e realizada. E também vou continuar com as atividades do Projeto Séforas, que é todo esse trabalho social, né, de acolhimento, de inclusão das meninas, de oferecer o mínimo de dignidade para elas, porque é como se Deus tivesse colocado na minha mão essa comunidade que está na vulnerabilidade, entendeu? Então, não trabalho com aquela trans que trabalha, que é bem-sucedida na avenida, ou que é bem-sucedida na vida social dela, com os estudos e com o trabalho. Mas eu trabalho com essas pessoas que estão na vulnerabilidade, as pessoas que estão na rua, as pessoas que estão em ocupações, as pessoas que estão numa situação realmente vulnerável. Até porque o meu contato com o CRD me proporcionou isso, né? Porque as meninas que estão na vulnerabilidade, normalmente elas procuram apoio social no CRD. Então, como de início eu já tive essa preocupação de estar no CRD, de procurar pelas meninas lá, de convidá-las a participar, então o meu trabalho acabou sendo voltado para essas pessoas, o que me deixa hoje muito feliz. Até é interessante o que você falou. Vamos falar de um assunto até um pouco delicado, como você já comentou. Nós sabemos que no Brasil é o ícone, né? É o campeão de mortes de transexuais no mundo, né? O que é horrível. Nós sabemos que isso não pode acontecer. Você acha que faltam políticas públicas que apoiem, né, e que favoreçam os transexuais, a identidade de gênero? Sim, meu amor, com certeza. Eu acho, na realidade, além de faltar políticas públicas, falta boa vontade aos nossos políticos, falta interesse realmente de fazer, e essas pessoas não têm. Nós avançamos, nós conquistamos algumas coisas, mas foi muito pouco, entendeu? Muito pouco. Nós poderíamos ter avançado muito mais, mas infelizmente nós não temos políticos adequados para fazer essas políticas públicas para a nossa população. E aqueles que tentam fazer alguma coisa, acredito que esbarram lá em cima, né, na situação de políticos que, na realidade, não querem fazer nada pela nossa população. Avançamos colocando duas mulheres trans, duas travestis, uma na Câmara dos Vereadores e outra na Assembleia. Mas também não acredito que foi exatamente somente a nossa população, né? Mas as pessoas negras, mas as pessoas
periféricas e que chegaram a uma faculdade, chegaram a uma graduação e que estão mudando, tentando mudar essa realidade. Então, graças a Deus, nós temos hoje Érica Hilton e Érica Malunguinho, né, com muita expressão no nosso cenário político. Mas, infelizmente, a coisa é bem assim, não é entrar e já realizar, né? Tudo depende de um processo, é todo um processo muito atrasado, que não atende, na realidade, a nossa população. Mas eu acredito que em breve a gente pode estar tendo um novo caminho, novas políticas públicas que possam, na realidade, atender a nossa comunidade. Porque você vê que quando você quer fazer, você faz. Eu não me determinei a fazer a igreja trans, eu fiz, entendeu? É um legado que eu vou deixar aí, né? Que eu vou embora, mas a igreja trans vai ficar. Então, é um espaço não é somente um espaço religioso, mas é um espaço de acolhimento, é um espaço de inclusão e é o resultado de uma luta, né? Porque quando eu tive a oportunidade de conhecer o Evangelho inclusivo, eu logo percebi que não tinha travestis e transexuais. Tinham 300 membros gays e lésbicas e tinham duas travestis. Então, eu logo naquele momento eu me determinei, nós temos que ter um trabalho específico para a nossa comunidade de travestis e transexuais. E então, me determinei e tive a oportunidade de criar porque estava no meu coração, eu tinha determinado, e isso não dependia de política pública ou alguma coisa do tipo. E eu penso dessa forma, que quando você quer fazer, você faz. Sim, Quando eu exatamente. comecei a fazer o trabalho lá no Ministério, eu pedi para a igreja apoio para que eu fizesse o jantar. A igreja não me deu apoio, a igreja não me deu R$1, ela me deu somente o espaço. E eu comecei a ir atrás de pessoas que pudessem me ajudar a fazer o jantar. Eu encontrei pessoas para me ajudar, eu comecei a fazer e depois eu comecei, em algum momento, também a tirar do meu bolso para fazer. Então, por aí, você vê que quando você quer fazer, você faz. E pode ser o mínimo, né? Mas você está fazendo. E em algum momento também eu saí da militância justamente por isso, porque era muito blá, blá, blá e não tinha ação, entendeu? E não tinha ação, ninguém fazia algo concreto para a nossa realidade. Então, quando eu comecei a fazer, as próprias meninas diziam que era estranho o que eu estava fazendo, porque eu estava dando jantar de graça para elas, e ninguém nunca tinha dado isso, ninguém nunca tinha feito isso, né? Elas mesmas, teve algumas pessoas também da militância que chegaram a me perguntar, mas o que você está querendo? Tipo assim, o que você está querendo? Oferecendo o jantar, chamando as pessoas para a reunião, o que você está querendo, afinal de contas? Eu não quero nada mais, eu só quero compartilhar com vocês a alegria que eu tenho de viver Deus na minha vida, ainda mais agora, né? Que eu tenho a oportunidade de estar incluída de fato na fé, vivendo a fé plenamente, por ter a oportunidade de conhecer a Igreja Inclusiva. Então, como eu tive a oportunidade de conhecer a Igreja Inclusiva, eu queria e quero compartilhar o tempo todo com as pessoas que fazem parte da minha comunidade, as travestis, as transexuais e as outras pessoas também, tanto gays quanto lésbicas, bissexuais, héteros, por que não? Todos são bem-vindos nesse evangelho, porque ele é inclusivo de fato. E se esse evangelho reflete o que Deus quer na nossa vida, o que Jesus quer na nossa vida,
ele tem que ser alcançado por todas as pessoas. Ele tem que ser inclusivo de fato. Se não incluir a todos, né, então não é um evangelho inclusivo. É um pseudo-evangelho inclusivo. Maravilhoso! Jaque, eu acabei de ter uma aula de humanidade com você, de simpatia, de que história é essa? Estamos chegando ao finalzinho da nossa entrevista, né? Até porque o tempo que eu tenho disponível, mas eu primeiro quero te agradecer pela disponibilidade, pelo carinho de aceitar. Sempre às ordens. Precisou, estou aqui. E impressionado com a sua história, com o seu trabalho, com a beleza, com a humanidade que você tem. Nós todos temos que buscar ser melhor, né? Temos que buscar ser uma pessoa melhor. Os espíritas falam muito que nós estamos aqui para evoluir, numa passagem muito rápida, e que esse período é um período para a evolução. Então nós temos que nos agarrar com todas as forças para evoluirmos. E evoluir inclui também o nosso irmão, o nosso semelhante, a nossa comunidade. Então eu não poderia pensar somente em mim, né? Eu tinha que fazer algo realmente fora de série para a minha comunidade. E eu sei que a minha comunidade sofre muito. Então, vamos aliviar esse sofrimento. Sim. Mais amor, mais empatia e mais Deus para toda a nossa comunidade. Hoje eu vejo que tem mais pessoas falando graças a Deus. Ai, se Deus quiser, que Deus te abençoe. Então, é isso que eu quero que as pessoas possam, na realidade, exprimir essa fé, viver essa fé de fato em Deus, porque Ele também é possível para toda a nossa comunidade, inclusive para aquela menina que está na esquina se prostituindo. Ela sai dali, ela vai buscar por Deus, ela dobra o joelho dela e ora a Deus, ela também vai encontrar Deus, igual como eu encontro, igual como você encontra, igual como qualquer pessoa encontra. Jesus não perdoou o ladrão na cruz, do lado dele? Imagina que ele não vai perdoar. Exatamente. Pois é. Imagina que ele não vai perdoar qualquer pessoa que abriu o coração para ele. Abriu o coração, já era. Meu amor, obrigada. Eu te agradeço. Muito obrigada, muito obrigada. Beijo nesse coração gigante. Muito obrigada pelo convite, muito sucesso para você, para a Jequitina, para a nossa comunidade. Que Deus abençoe você e Deus abençoe a todos que assistirem esse vídeo. Amém. Amém. E é isso, pessoal. Encerramos aqui com a Jaque Chanel. E semana que vem tem mais, tá bom? Um grande beijo. Tchau. Tchau, meu amor. Obrigada.